todos e todas estejam bem, né? E vamos começar mais um encontro hoje. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o ponto 3. Vai começar o ponto 3, né? Que a gente tinha terminado o ponto 2. E mais assuntos que vocês queiram perguntar, etc. Eu vi aqui que vocês se inscreveram para os seminários, ainda está faltando escolher alguns temas. Lembrando que os seminários são obrigatórios, né? Todos têm que participar. Ainda tem alguns temas disponíveis. Espera aí, né? Ou não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, tá certo. É isso mesmo. Deixa eu olhar, Alana. Alana, qual é o ponto que você está falando do estudo dirigido, para a gente olhar? São todos? Sei. Eu acho que eu sei, Alana, o que é. Você, para poder acessar aquele estudo dirigido, inclusive eu acessei agora, você tem que entrar primeiro na minha biblioteca digital, ou seja, através do portal do aluno. Aí depois você clica lá no link, entendeu? Se você não tiver fazendo login, se você não tiver fazendo login do portal institucional entrando na minha biblioteca, aí realmente você não consegue, não. Porque se fosse um específico, eu dizia algum que está quebrado. E eu acessei agora. Tente e depois me dá um retorno. Se preferência, tente agora, porque daqui para o final da aula você me dá um retorno. Porque, por exemplo, eu vou lhe mostrar aqui. Eu vou mostrar a você. E aos outros também que estiverem nessa situação, né? Pronto, acho que aqui vocês já estão vendo. Isso aqui é o estudo dirigido do ponto 1, né? Aí vamos clicar nesse livro aqui do Floresval Delomo. Aqui, para acessar a plataforma da minha biblioteca, por favor, ingresse novamente pelo sistema da sua universidade. Tá vendo? Porque eu não estou logado no e-mail institucional. No e-mail institucional, não, eu estou. Eu não estou logado no portal, né, na biblioteca no portal. É por isso que não está aparecendo aqui. Então, vocês olhem, dêem uma olhadinha disso, dêem uma conferida, principalmente a Alana. Dê um retorno aí, caso vocês não consigam. Algum de vocês conseguiu, vocês que estão assistindo agora conosco, conseguiu entrar? Pronto, perfeito. Então, provavelmente é isso mesmo, Alana. É aquela coisa, você tem que estar logado, né, na biblioteca digital para poder entrar aqui. Inclusive, vamos dar para ver quem já foi registrado, né? Ver todos os envios, aí vai aparecer o nome das pessoas.
Por exemplo, quem falou aqui? Quênia. Quênia com K. Pronto. Quênia tá aqui, ó. Falou. Quem mais? Tiago, né? T. Tiago e Tainá. E pronto, gente. Mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar antes da gente começar a exposição do assunto? Pronto, Alana, que bom. Excelente. Por nada, por nada. Então fica aí a dúvida em relação a outras pessoas também que poderiam estar nessa situação, né? Bom, pessoal, então, como eu estava falando, hoje a gente vai começar o ponto 3. Acho que vai dar tempo da gente passar todo, né? Ponto 3 que ele é curtinho, mas ele é extremamente importante. Deixa eu dar uma olhada se o ponto 3. Acho que o ponto 3 já está disponível para vocês, né? Aqui eu já coloquei ponto 3, teoria de qualificação, conteúdo dos slides está ok, exercício de fixação disponível a partir de agora. Semana que vem eu dou uma corrigida detalhada nesse exercício de fixação, porque a questão da prova de vocês vai ser extremamente parecida. Tem uma dúvida aqui no fórum de dúvidas que eu não tinha lido. Ah, mas é de outra turma. Não é da turma de vocês. Não terminei. Ixi, eu pensei que eu tinha terminado, juro. Vamos conferir onde é que eu parei, então. Juro que eu pensava, peço desculpa, gente. Eu juro que eu pensava que eu tinha terminado na turma de vocês. Mas juro. Deixa eu dar uma olhada aqui onde é que eu tinha. Tararara, décimo diurno, décimo diurno, décimo diurno. Nossa última aula foi do dia 19, né? Ao vivo. Pronto. Detalhe. Às vezes, você pode aplicar que a gente tem disponível, né? Bom, pessoal, o que mais? Vocês têm alguma pergunta sobre o perfil da regulação de estrangeiros no Brasil? E a legislação espaço, o Código Civil, Tributário, Penal, Processo Civil e Processo. Pronto, realmente vocês têm razão. Eu peço desculpa, eu pensei que eu tinha terminado nessa turma o conteúdo, mas aí a gente não tem problema não. A gente termina agora e começa o 3. Eu tinha terminado.
porque eu estou com muitas turmas esse semestre dessa mesma disciplina, aí algumas eu terminei e outras não. A de vocês eu pensei que eu tinha terminado. Pronto. E vamos começar. Pronto, gente. Bom dia, Luísa. Vamos começar. Encerra o ponto 2, começa o 3. Pronto, a gente estava aqui, nesse slide. Pronto, a gente tinha falado das fontes legislativas internas em relação ao ponto 2, são fontes do direito internacional privado, né? Então, a gente tinha falado que no direito internacional privado, as fontes mais importantes são as leis internas de cada país. Isso, a gente tinha ressaltado, dentro de um contexto de caso concreto, demanda que tanto as partes em conflito quanto o juiz que vai julgar uma questão de direito internacional privado tenha que se remeter à legislação estrangeira. No caso do Brasil, as principais fontes são a LINDB, né, aí tem a Constituição, a Lei de Imigração, o Código Civil, o Código Penal, Processo Civil, Processo Penal, etc. Né, agora a gente vai falar um pouco sobre tratados internacionais. Lembrando que, neste momento, quando eu estou apresentando slides dessa forma, eu não consigo ver o chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para perguntar no áudio, ou caso o seu áudio esteja com problema, pode pedir para um colega perguntar. Então, os tratados internacionais, agora, a segunda fonte mais importante do direito internacional privado são os tratados internacionais, eles têm grande importância na ausência de leis supranacionais. Eles têm natureza jurídica dupla, né? Eles obrigam no plano nacional e no internacional simultaneamente. Os tratados internacionais, eles são extremamente importantes para o direito internacional privado. Eles ficam abaixo da legislação interna em termos de importância, né? E eles têm essa natureza dupla, porque tanto eles obrigam no plano nacional, quanto eles obrigam no plano internacional. Um detalhe que se dá é o seguinte: não existem leis supranacionais na maioria das regiões do mundo. Só existe uma região do mundo que tem leis supranacionais. Se alguém souber, diga no áudio. Vamos ver se vocês lembram. No mundo inteiro só tem uma região, só tem um lugar, aliás, ou região mesmo, que tem leis supranacionais. O resto do mundo não tem. Alguém lembra? A gente falou sobre isso em direito internacional público. Pronto. Como ninguém lembrou, é a União Europeia, pessoal. As normas de direito comunitário, ela tem as leis supranacionais, né, que vale além de um determinado país. Aí, lembrando, o direito comunitário ele tem supremacia sobre o direito nacional dos países membros da União Europeia, no que tange às suas competências, né? Só não mexe nas cláusulas pétreas das constituições dos países. No resto, ele mexe dentro da sua competência. Também ele não tem competência para tudo, né? Então, o único espaço no mundo que existem leis supranacionais é esse. É uma exceção. No Brasil, lembrando que a gente estudou isso também em direito internacional público, os tratados têm o mesmo grau hierárquico das leis ordinárias, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, embora, como a gente já viu aqui, em direito internacional público, a doutrina critica bastante o posicionamento do STF em relação à questão
da vigência dos tratados no país, mas a regra geral é que os tratados valem como lei ordinárias. No entanto, após a emenda constitucional 45/2004, os tratados sobre direitos humanos, né, poderão ter força de norma constitucional se aprovados com o quórum devido. Tratado sobre direitos humanos não aprovado com este grau, ou seja, com o quórum de emenda constitucional, 3/5 nas duas casas, Câmara e Senado em 2 turnos, alcançam validade de norma supralegal, o qual está abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional. Então, como a gente viu isso aqui, é só lembrando rapidamente, porque a gente viu esse assunto de direito internacional público, a regra geral é que os tratados, de acordo, se você for seguir o critério do STF, né? Porque como a gente já falou aqui, em direito internacional público, o que o STF diz não é a verdade e a vida, porque ele não tem autoridade além do Brasil e a disciplina é direito internacional público, né? Não é direito internacional brasileiro. Mas, assim, dentro do critério do STF é isso. Em regra, os tratados têm força de norma ordinária, os tratados em geral. Sobre direitos humanos, pode ter força de emenda constitucional, se aprovados com quórum de emenda constitucional, e se não aprovados com quórum de emenda constitucional, tem força de norma supralegal, ou seja, que está abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional. Exemplos de relevantes tratados para o direito internacional privado no Brasil, entre outros países. Então, aqui são tratados que regulam a área de direito internacional privado. Nesse caso, vale tanto para o Brasil, porque esses tratados que eu vou citar, eles foram ratificados pelo Brasil também, gente. O Código de Direito Internacional Privado, também chamado Código Bustamante, de 1928. Esse Código de Direito Internacional Privado, de 1928, ele ainda está em vigor, viu? Apesar de já ter mais de 90 anos. Boa parte do que a LINDB coloca veio dele. Que a LINDB, na verdade, o principal conteúdo dela ainda é do tempo da LIC, que era a Lei de Introdução ao Código Civil, ou é de 1942 ou de 43. Se eu não me engano, ela foi, que ela entrou um ano depois, né? Ela foi promulgada em 42, mas entrou em vigor em 43, alguma coisa assim. A LINDB, na verdade, foi uma modificação mais do nome, porque 80% da norma permanece igual à LIC. E boa parte dos critérios que a LINDB traz vieram do Código Bustamante, que é um tratado criado dentro do sistema interamericano. Naquela época não era a OEA, a entidade pan-americana, era a União Pan-Americana, que depois deu origem à OEA, a Organização dos Estados Americanos, que existe até hoje. Então, esse código ele serviu de inspiração para a LINDB, e a LINDB reproduz boa parte do que se coloca nele, né? Por exemplo, capacidade da pessoa é definida pela lei do seu domicílio, não da sua nacionalidade. Isso é trazido no Código Bustamante e a LINDB reproduziu. Chama Bustamante porque quem fez esse projeto de tratado foi Bustamante, que era um jurista cubano. Acho que ele foi juiz também da Corte Nacional de Justiça de Haia. Que eu lembro, eu ressalto isso, porque eu tinha uma aluna de RI, aliás, gosto muito dela, é uma boa aluna, só não vou citar o nome por questões óbvias, né? Mas essa aluna era muito fã do RBD, do Rebelde. Aí tinha um personagem lá do Rebelde chamado Diego Bustamante. Aí ela, toda vez que o senhor fala nesse código Bustamante, eu lembro de Diego Bustamante, do RBD. Tem alguma coisa a ver? Eu digo, não, fulana. Não tem não, porque inclusive o personagem é mexicano e é só um personagem, que é o jurista cubano de verdade, né? Porque Bustamante é um sobrenome em espanhol que não é tão comum no Brasil. Poucas pessoas no Brasil eu vi com esse sobrenome. Você sabe que tem sobrenomes comuns em português e em espanhol, como Rodrigues, por exemplo. Mas nesse caso, ou Santos, né? A maioria dos mexicanos, por exemplo, não tem sobrenome Silva, que é bem português, né? Santos. Mas voltando aqui. Nós também temos o Estatuto Orgânico do Instituto para a Unificação do Direito Internacional Privado, UNIDROIT, apesar do nome francês, a sede é em Roma, de 1940, né, que existe até hoje essa organização internacional,
que ela tem esse objetivo de padronizar a legislação internacional na área de direito internacional privado. A Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, de 1956, que eu não sei se vocês sabem, gente, mas a execução de alimentos no estrangeiro, ela segue um rito facilitado, tá? Ela não segue o mesmo rito de reconhecimento, de sentença, que é mais burocrático, que a gente vai falar no ponto 5. Ela é facilitada, existe um convênio, se for dentro de um país conveniado, você encaminha para a autoridade, né, que no caso do Brasil, eu vou fazer o seguinte, até porque esse assunto, por exemplo, já ocorreu dentro do escritório de práticas jurídicas. Foi, Diana, cortei, agora eu olhei o chat, cortei o cabelo porque daquele jeito estava triste, né? Tava até pensando em dar uma amarrada aqui, mas aí minha esposa disse, aí é que você vai ficar com o maior jeito de mais nerd do que você é, né? Porque a moda de nerd quando chega nos 40 e poucos anos é colocar um rabo de cavalo, né? Obrigado, Diana, obrigado, obrigado. Assim, é mais prático, entendeu? É mais prático. Eu não estou acostumado a realmente a ter cabelo grande. Eu usava o cabelo grande muito quando eu era adolescente, mas assim, não chegava nem no ombro, né? Ficava cheio, aquele cabelo cheio. Mas naquele tempo eu tinha cabelo. Hoje em dia a situação está difícil. Pronto. Em relação à prestação de internacional de alimentos, né? Existe, como eu disse, um processo facilitado em relação à prestação de alimentos. O próprio Ministério da Justiça ele explica como é que se dá isso, né? Que o pedido é muito mais simplificado do que, por exemplo, se você tiver uma dívida no exterior, você tem que reconhecer. é, e aí eu vou mandar para vocês aqui o link que explica como é feita essa, essa execução de alimentos no exterior. Pronto, podem olhar aí no chat que tem. Vocês entram depois na página do Ministério da Justiça que ele explica o passo a passo para essa execução. Eu falo isso porque, inclusive, quando não tinha direito internacional privado na matriz, teve um caso de uma profissional do sexo aqui de Caruaru que teve um filho do italiano, né? Ela tinha toda a documentação dele, endereço, etc., né? E ela queria pedir os alimentos. Sim, a criança estava registrada, né? Ela tinha inclusive cópia do passaporte e ela foi no EPJ. Acho que na época não era nem, isso tem uns 10 anos, não era nem EPJ, era NPJ. E os orientadores lá pediram para me procurar. E olha que nesse tempo não tinha, como eu disse a vocês, não tinha direito internacional privado, só tinha direito às organizações internacionais. Porque hoje tem público no nono, tem o privado no 10º, então não tinha, só a disciplina, essa disciplina só era facultativa, optativa, né, que difícil ter, difícil. Aí o aluno veio falar comigo, aí eu expliquei, olha, tem um tratado que facilita, tem uma autoridade nacional. Naquela época, o Ministério da Justiça não tinha uma página explicando o passo a passo, como essa que vocês podem olhar no chat. Não, Emily, no direito internacional privado, a norma mais importante é a interna. Mas, assim, determinadas áreas como essa que eu estou falando, alimentos, etc., aí existem tratados específicos, né, que regulam essa área. E também, em alguns casos, como, por exemplo, a LINDB, que é a principal norma brasileira de direito internacional privado, boa parte do que ela traz é, é, é conteúdo do Código Bustamante, que é um tratado, entendeu? Mas a fonte, é assim, em primeiro lugar, as leis internas de cada país. Em segundo lugar, os tratados para direito internacional privado. É isso. Pronto. Aí vocês dão uma olhada, principalmente vocês que gostam de direito de família, que trabalham em direito de família, fiquem cientes, porque realmente nesse tempo eu percebi, inclusive a partir daí, olha que demorou para só a partir de 2015,
na matriz curricular de 2015. Acho que a turma de vocês deve ser o segundo ano que está tendo direito internacional privado, desde o ano passado, porque 2015, né? E só tem no final do curso, 10º período. Aí a gente começou nessa época eu não fazia parte do NDE do curso, né? Mas a gente já falava para a coordenação e para o DNDE que é preciso ter a disciplina de Direito Internacional Privado, mesmo que tenha uma carga horária pequena, que os alunos chegam sem ter noção de nada. E, às vezes, os próprios alunos, principalmente aqueles que trabalham na Justiça Federal, como estagiário, serventuário, ou que se interessam em fazer concursos na área federal, na Justiça Federal, que exige direito internacional privado, eles reclamavam. Oh, por que aqui não tem, na matriz curricular, direito internacional privado? Realmente é importante para ter noção dessas coisas. Mas voltando aqui, gente. Bom, pessoal, como eu estava falando aqui, então tem essa convenção. Epa, voltou para o começo. Sim, a Convenção sobre Prestação de Alimentos do Estrangeiro, 1956, que a gente falou que cria esse procedimento especial para a execução de alimentos no exterior. As convenções interamericanas de direito internacional privado, CIDIPs, da Organização dos Estados Americanos, OEA, existem várias CIDIPs. A OEA ela tem um sistema de direito internacional privado que trabalha no nosso continente, né? E a gente tem uma para cartas rogatórias e arbitragem internacional de 75 e tem outra também para obrigação alimentar específica do continente americano, que é de 1989. Então, cartas rogatórias, lembrando, são parecidas com as cartas precatórias, porém, elas atuam no âmbito internacional, né? E a questão da arbitragem internacional, etc. Lembrando que decisões da arbitragem também precisam ser homologadas, a gente vai ver essa questão de homologação de decisões no ponto 5, ponto 5, segunda unidade já. A doutrina possui grande importância como fonte, né, sendo utilizada principalmente na omissão das leis e tratados. Vamos dizer assim, se a gente fosse colocar na hierarquia, ficaria em terceiro lugar a doutrina ou literatura, né? A gente usa muito o termo também literatura e doutrina, a mesma coisa, são a obra dos principais autores. A jurisprudência ela tem adquirido relevância no direito internacional privado a partir do crescimento do ativismo judicial no Brasil, né? Porém, em países como Reino Unido, França e Estados Unidos é considerada a fonte mais importante dessa disciplina. A jurisprudência ela tem essa importância muito grande. No Brasil, vocês percebem isso, dessa importância jurisprudencial, que devido ao ativismo judicial acaba muitas vezes até tomando a frente. Aliás, não é nem tomando a frente, porque muitas vezes isso decorre da própria omissão do poder legislativo e do poder executivo. Então, o ativismo judicial ele também decorre dessa perspectiva de que, se o poder executivo e o legislativo não cumprem o seu papel ao criar a legislação, então o poder judiciário, através da jurisprudência, toma essa dianteira, né? Então, por isso tem crescido realmente a importância. Agora, em lugares como Reino Unido, Estados Unidos e até a França, lembrando que Reino Unido e Estados Unidos são países do sistema jurídico comum anglo-saxônico, que aí, de fato, tanto no direito interno quanto externo, a principal fonte é a jurisprudência mesmo. Na França, vocês vão perceber isso a partir do ponto 3, apesar da França ser um país de civil law como o nosso, direito romano-germânico, no qual a lei tende a ser a principal fonte, mas na França existem muitos precedentes jurisprudenciais que tiveram principalmente origem no século XIX. No ponto 3, a gente vai ver isso melhor. Talvez ainda dê tempo para a gente ver essa parte hoje, senão semana que vem, né? Que acho que só vai dar tempo da gente começar o ponto 3, não vai dar tempo para a gente terminar o ponto 3, né? Então, é a fonte mais importante
disciplina, né, nesses países, né? França, mesmo nosso sistema jurídico, por conta de precedentes que existem lá. O valor dos costumes, né, como fonte jurídica, varia conforme o país. No Brasil, os costumes só se aplicam na falta ou omissão de leis e tratados. Então, no caso do Brasil, em relação ao direito internacional privado, porque no público, não esqueçam, no público, costumes estão entre as fontes principais do direito internacional público. Então, no caso do Brasil, ele só se aplica se leis e tratados forem omissos. Bom, aqui a gente tem as referências, né, que são aquelas mesmas, sem nenhum específico. O livro do Foro e Baldello, atualizado por Augusto Ortega Júnior. O livro do Jacob Dolling, atualizado por Carmen Tiburcio. E o próprio livro do Mozuoli, né? Então, são esses três os principais. O que eu mais gosto é Delomo, né? Mas os outros são bons também, vocês podem utilizar. Deixa eu olhar aqui o que mais. Sim, vocês têm alguma pergunta do ponto 2 antes da gente ir para o ponto 3? O Tiago está dizendo que não, então perfeito. Se alguém tiver, aproveite agora que a gente vai. Né? Ou vocês também querem dar uma olhada no exercício de fixação do Moodle desse assunto? Se ficou alguma dúvida no exercício de fixação do 3, aí eu vou ter que falar, principalmente, porque o ponto 2 é mais simples, né? Do ponto 2, eu coloquei principalmente fontes para vocês dizerem que tipo de fonte é aquela que a gente estava utilizando. Isso é relativamente simples de fazer, né? No ponto 3, que é um assunto mais complexo, mais importante, aí a gente vai ter que dar aquela reforçada. Pronto, então vamos para o ponto 3. Bom, pessoal, ponto 3, teoria de qualificação. O assunto e o exercício de fixação está disponível para vocês a partir de hoje. Os slides também, né, em formato PDF. Então, vamos lá. Teorias de qualificação. Esse assunto é extremamente importante para a compreensão da disciplina. E pronto, esse é um dos assuntos que contrariam aqueles professores de concurso que dizem que para entender o direito internacional privado no Brasil, basta ler a LINDB. Isso aí é quase um senso comum espalhado. E às vezes não são nem os professores, são os próprios alunos que dizem, olha, para você conhecer o direito internacional privado no Brasil, basta ler a LINDB. Perfeito, só que a LINDB, ela tem teorias de qualificação, mas ela não traz esse conceito, até porque, e eu sou a favor de quem diz isso, uma norma, ela não precisa necessariamente trazer conceitos, né? Ela não precisa trabalhar conceitos, mas são conceitos extremamente importantes. Mas ela tem, percebam, mas ela não traz a teoria. Ela não traz o conceito, mas lá tem. Então vamos lá, teoria de qualificação. Então o que seria qualificar? Qualificar seria atribuir existência jurídica a um ente, coisa ou fato, o incluindo em uma categoria legal. Qualificar é mais do que classificar. A classificação, ela participa do processo de qualificação, mas ela vai um pouco além disso, como a gente vai ver já já. Então, através da qualificação, eu atribuo a existência jurídica a um ente, uma coisa, um fato, um ente e um ser. Né? Uma coisa no âmbito dos direitos reais, por exemplo. Um fato pode ser uma obrigação,
Pronto, um ente pode ser uma pessoa jurídica, uma pessoa física. Uma coisa pode ser um imóvel. E um fato pode ser um contrato, ou um casamento, né, ou uma sucessão. Inclui isso numa categoria legal. Qualificação é a operação pela qual o juiz, antes de decidir, verifica a instituição jurídica correspondente, a que instituição jurídica corresponde os fatos realmente provados, perdão. Então, através da qualificação, o juiz, antes de decidir a causa, ele verifica a que instituição jurídica realmente pertence àqueles fatos. Lembrando, não é só o direito internacional privado que faz qualificações. O direito penal tem qualificações, a hermenêutica tem qualificações. A qualificação, no caso do direito internacional privado, deve anteceder a escolha da lei aplicável, sempre processual, se qualificando apenas questões jurídicas, não os fatos, como a gente vai ver, né? E define assim, isso significa que através da qualificação no direito internacional privado, você define a norma a ser aplicada. Se a norma estrangeira ou se a norma nacional. E claro, como eu tinha dito aqui, o direito internacional privado não é o único a fazer qualificações. Por exemplo, o processo no qual a gente, no âmbito penal, a gente vê se existem agravantes ou atenuantes de um crime, é uma forma de qualificação também. Então, a diferença de entendimento entre legislações de países diferentes impõe essa necessidade de qualificar. Então, o fato de determinado país colocar, por exemplo, que pronto, uma situação que ocorre, mesmo em países que adotam o mesmo sistema jurídico. Por exemplo, tem países que colocam que a maioridade vai ser definida, a capacidade geral. Geralmente eles não colocam nem a questão da maioridade, mas sim da capacidade geral. Como vocês sabem, vai além da questão da maioridade, aí entra interdição, etc. Então, tem países como o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, que colocam que a capacidade da pessoa é definida pelo seu domicílio, não importa a nacionalidade. Já outros países, principalmente os europeus, eles colocam a nacionalidade como principal elemento para definir a capacidade da pessoa. Então, essa diferença de entendimento impõe a necessidade de você qualificar para definir se naquela relação jurídica entre pessoas, sejam pessoas naturais ou jurídicas de países diferentes, qual lei vai prevalecer. A equação da qualificação proposta por Jacob e Dollinger seria conceituar mais classificar igual a qualificar. Então, a qualificação ela é feita do conceito mais classificação, na visão de Dollinger. Dollinger é muito bom nessa parte de teoria geral, embora ele coloque 3 teorias de qualificação. Vocês só precisam usar 2 na prova, porque são as 2 majoritárias. Eu só vou cobrar as 2, né? Se vocês olharem os outros autores trabalham com duas teorias de qualificação, né? Dollinger coloca uma terceira, mas é uma posição minoritária. Então, em relação a teorias de qualificação, a gente tem a primeira, lex fori, que seria a lei do foro, no qual a solução para os conflitos é aplicar a lei do foro, devendo o julgador aplicar a sua própria lei. É defendida por Kant, alemão, em 1691, e Bartin, francês, em 1697. Quando é definida a lex fori, o juiz, por exemplo, imagine o juiz federal brasileiro, aplicando uma causa, pode ser um contrato, pode ser uma questão de direito de família, de sucessões, etc.
que envolva uma relação de direito internacional privado. A relação de direito internacional privado, pessoal, ela tem aquele princípio da extraneidade, tem sempre um elemento exterior que vincula duas ou mais ordens jurídicas. Então, se naquele caso ficar definido, através da teoria de qualificação, que o juiz vai aplicar a sua própria lei, então ele vai usar a chamada lex fori, que é a lei do foro, ou seja, a sua lei, a lei nacional do país do juiz. Segundo ponto, lex causa, segunda teoria, perdão, lex causa ou causae, depende da pronúncia latina que vocês quiserem usar. Então, é a opção por aplicar a lei estrangeira aventada na ação, a lei material ou a lei da causa, porque lex causae literalmente é a lei da causa. Do mesmo jeito que lex fori, literalmente é a lex fori. É lex fori não, a lei do foro. Então, nesse caso, se aplica a lei estrangeira. É proposta por Despaigne, em 1898, francês, e definida também por Wolff, que é um alemão, né? Então, tem essas duas teorias. Olha, gente, nos países do nosso sistema jurídico, pode determinado país adotar uma regra geral, por exemplo, o Brasil e a maioria dos países do nosso sistema jurídico adota a regra geral da Lex Fori. Ou seja, e até é mais lógico, né? Um juiz de um país, em uma situação que envolva direito internacional privado, ele aplica preferencialmente a lei do seu próprio país. Porém, as exceções são vastíssimas. Então, não existe dizer assim, ah, não, em todos os casos só vai aplicar a Lex Fori. Não, de jeito nenhum. Tem situações que a lex causae, ou seja, a lei estrangeira, vai ser aplicada. Do contrário, não existiria direito internacional privado. Se só houvesse lex fori, não haveria direito internacional privado. E aí, por exemplo, em situações que envolvam bens imóveis localizados no exterior, mesmo que o inventário tenha sido dado entrada no Brasil todo, o juiz brasileiro vai ter que julgar aqueles imóveis no exterior de acordo com a lei do lugar em que eles estejam situados. A própria LINDB estabelece isso e a legislação de todos os países que eu conheço, principalmente aqueles países que os brasileiros costumam mais comprar imóveis, como Portugal, Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, que realmente tem um grande número de brasileiros que têm imóveis nesses países, né? Sejam de turismo ou de propriedade, enfim. Então, aí se aplica a lei local. Como eu falei aqui, na doutrina brasileira predomina a qualificação lex fori, porém existem importantes exceções que se permite a aplicação da lex causae. Mas a regra, que aliás já é trazida também pelo Código Bustamante, que a gente estava falando no ponto 2, né? A regra é aplicar, ou seja, como eu estava falando aqui, juiz brasileiro aplica a legislação brasileira. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, também adotou o critério da Lex Fori, eu já tinha falado isso, né? Salvo nos seus artigos 8º e 9º relativos a bens e obrigações que segue a Lex Causae, ou seja, no qual o direito estrangeiro pode ser aplicado. E outra, reparem aí, se bens e obrigações, você diz, não, a regra é a Lex Fori, ou seja, o juiz aplicar a sua lei. Porém, ele pode aplicar a lei estrangeira, concretamente a gente está falando isso aqui, quando se envolve bens e obrigações, ou seja, é um mundo de coisa. Então, em situações que envolvem bens e obrigações, o juiz pode aplicar a lei estrangeira, ou seja, a lei da causa. Por exemplo, contratos, né? Bens que a gente já tinha falado, tanto os móveis e até mesmo os imóveis, dependendo da circunstância. Mas a regra aí seria dos imóveis. Os imóveis sempre seguem a lei, o princípio lex rei citae, ou seja, a lei do lugar em que eles estão situados.
E, como eu já disse aqui também, o Código Bustamante optou pela qualificação através da Lex Fori. Como regra geral, tem as exceções. Do mesmo jeito que a LIMB, eu falei aqui que o Código Bustamante, ele serviu de modelo para a legislação dos países do continente americano. E nesse sentido é interessante vocês observarem que ele coloca a regra do mesmo jeito que a LIMB, né? Nesse sentido, a LIMB o copiou. Ele coloca a regra, mas estabelece exceções. Então, LIMB e Código Bustamante aplicáveis no Brasil, regra Lex Fori, exceções importantes para bens e obrigações que segue Lex Causale. A gente tem alguns casos clássicos no estudo das teorias de qualificações, né? São casos assim que serviram de referência. A maioria deles tem origem no direito francês durante o século XIX. Então, quais são esses casos clássicos? A sucessão do maltês, o testamento hológrafo holandês e o casamento grego ortodoxo. Então, tem esses três casos que eu vou comentar agora com vocês e vou explicar para vocês como é que foram esses casos clássicos, né, de direito internacional privado. Percebam que eles geraram jurisprudência e que eles serviram de base para modificação, né, eles serviram de base para modificação da legislação francesa. Pronto, eu vou explicar os casos. Pronto, em relação ao primeiro caso, né, que é a seção do maltês, esse primeiro caso foi o seguinte: no século XIX, ou seja, 1800 e bolinha, um casal da ilha de Malta imigrou para a Argélia. A Argélia fica no norte da África, né? Nessa época era colônia da França. E o marido faleceu na Argélia sem deixar descendentes, mas ele tinha muitos bens, né? A família tinha muitos bens. Pela lei francesa, a viúva não ia herdar nada. Mas, se fosse aplicada a lei de Malta, ela ia ficar com pelo menos um quarto da herança. Bartin, que era advogado e professor francês, ele advogou, né, em prol da viúva nesse caso, e defendeu a tese que, em relação a questões de direito de família, em relação a casamentos estrangeiros, que tinha sido celebrado no estrangeiro, lembrando que eles casaram em Malta, né, que é o domicílio de nacionalidade, domicílio de nacionalidade não, a nacionalidade deles era maltesa, o primeiro domicílio conjugal foi lá e eles casaram em Malta, então se aplicava a lei maltesa. E nesse caso, a coitada da viúva pôde ficar com um quarto dos bens, senão todos os bens iriam para o Estado francês, realmente, né? Então, como é que foi essa situação que a gente está falando? O casal de imigrantes da ilha de Malta. Malta, para quem não sabe, fica entre a Itália e a África. Hoje é membro da União Europeia, o menor Estado membro da União Europeia. Mas, assim, concretamente é no mar Mediterrâneo, entre a Itália e a África, né? Esse arquipélago tinha esse casal imigrou para a Argélia, que era colônia francesa, então se aplicava a legislação francesa, já que era colônia, né, da França, e se fosse aplicado o direito francês, a coitada da viúva não ia receber absolutamente nada. Porém, se fosse aplicada a lei de Malta, ela ia ter direito a um quarto da herança. E, como foi o primeiro domicílio conjugal, e foi entendido que era um casal estrangeiro, que tinha casado no estrangeiro, e que nesse caso foi seguido, para fins de sucessão, a lei do primeiro domicílio conjugal, e ela pôde ficar com um quarto da herança. Todos esses casos, pessoal, ocorreram na França, tá?
a França tem uma influência muito grande no estudo do direito internacional privado. O caso testamento hológrafo, eu não sei se vocês lembram o que é testamento hológrafo. Testamento hológrafo, pessoal, é testamento particular. Então, diz respeito a um cidadão neerlandês, ou como a gente costuma falar no popular holandês. Só que holandês, aí tem um porém, né? Holandês diz referência somente à Holanda. A Holanda é só uma parte dos Países Baixos. É como você chamar britânico de inglês. Entenderam? Porque a Inglaterra é somente um dos países, somente um das regiões ou países que formam a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido da Grã-Bretanha. Então, a nacionalidade certa é britânica, né? Então, do mesmo jeito, neerlandês é o mais correto. A gente chama holandês no popular, porque a Holanda é só uma parte, né? Existem outras províncias que compõem os Países Baixos. Então, tem a Holanda do Norte, a Holanda do Sul, tem a Frísia, tem a Zelândia, que é a velha Zelândia. A Nova Zelândia todo mundo sabe, mas a velha o pessoal esquece que fica nos Países Baixos. Entenderam? Então, o testamento hológrafo do holandês é isso. Então, foi um testamento particular. Esse cidadão, ele morou a maior parte na França, né? Quando ele morreu, ele deixou um testamento particular. O testamento particular era permitido no direito francês, no direito civil francês, nesse sentido. O direito brasileiro se inspirou no francês, né? Código Napoleônico, Código Civil. Mas nessa época era proibido nos Países Baixos, né? Só permitiam o testamento público. Então, o que a justiça francesa decidiu? Ela decidiu que o testamento particular, ele só ia produzir efeitos jurídicos na França, porque o testamento particular só era permitido na França. Então, ele só valia para o patrimônio deixado na França. Em relação ao país de origem do testador, os Países Baixos, ou como a gente costuma dizer, Holanda, de fato, aí ia seguir a sucessão legítima, ou seja, a sucessão de acordo com a ordem legal. E, por último, o último caso desse é o casamento ortodoxo grego. Nesse caso aí, gente, seria o seguinte: foi um casamento civil que foi feito na França entre um cidadão da Grécia e uma cidadã francesa. Naquele tempo, isso século XIX, né? A Grécia era um estado confessional. Estado confessional é aquele estado que tem uma religião oficial. E a Grécia só reconhecia casamento que fosse feito na Igreja Católica Ortodoxa. Eu não sei se vocês sabem, mas os gregos, eles são católicos ortodoxos. A Igreja Ortodoxa, ela é muito parecida com a romana, tem algumas diferenças pontuais. No caso da Igreja Grega Ortodoxa, ela não reconhece a autoridade papal, mas eles têm padres, têm imagens, tem algumas diferenças, por exemplo, os padres podem casar antes da ordenação, mas não depois. Monges não casam, os ortodoxos, aqueles monges que vivem no mosteiro e tal, eles não casam, não. Mas os padres de paróquia, eles podem, desde que antes da ordenação, né? Se ele já era, antes de se ordenar, ele já era, quero ser padre e tal, eu sou casado, mas depois se ordenou, não pode mais se casar, não. Mas, assim, é extremamente parecido. E também, gente, algumas igrejas ortodoxas aceitam a autoridade papal. Outras não, como, por exemplo, a russa não aceita, a grega não aceita, a egípcia, que são os coptos, que são dos cristãos mais antigos do mundo, que é chamada, né, a Igreja de São Marcos, eles também não aceitam, mas outras, alguns ramos, como no Líbano ou na Síria, eles aceitam, sim, a autoridade papal. Que aí entra a questão do celibato, né? Por exemplo, as orientais, as ortodoxas que aceitam a autoridade papal, permitem essa regra do casamento de padres sem problema. A romana é que não. Bom, mas não é isso que interessa. O que interessa para o caso é o seguinte: o, o, o cônjuge, né, varão, ele era grego. A cônjuge virago, acho que o termo é esse. Vocês que estudam direito de família, me corrijam se não for. Virago era francesa. O casamento civil foi feito na França. O casamento, ele não seria a princípio válido na Grécia, porque na Grécia era um estado confessional, ou seja, era um estado que tinha religião oficial naquele tempo. Hoje eu acredito que a Grécia, não tenho certeza, mas
acredito que a Grécia não é mais Estado confessional, né? É um Estado laico. É, nesse caso, pessoal, ficou prevalecendo a legislação francesa porque o casal, ele se casou na França, eles moravam na França, se casaram na França, mesmo o cônjuge do sexo masculino, o cônjuge varão, sendo grego, né? Então foi considerado um casamento válido por conta do domicílio e porque eles se casaram na França. Então aí ficou sem problemas. Alguma dúvida sobre algum desses casos clássicos? Esses casos clássicos, como eu disse, pessoal, eles serviram para modificar a legislação e vieram da jurisprudência e foram trabalhados pela doutrina. O Barthan, por exemplo, ele já era professor e escreveu livros sobre direito nacional privado. Né? O Barthan é do caso da viúva de Malta, né? Do caso da viúva que eu falei, que ele conseguiu que ela recebesse um quarto da herança. Que um detalhe, vocês que gostam de direito de família, vocês já devem ter reparado que a ordem de sucessão só vai até a quarta linha, o quarto grau de parentesco, né, colateral. E muitas pessoas repetem, não, você só é parente até quarto grau. Na verdade, o parentesco biológico é uma coisa que vocês podem auferir em milhares de anos. Eu não sei se já falei a vocês, eu fiz o exame de DNA e é incrível, dá parentes assim de milhares de anos que você teve um ancestral comum com aquela pessoa, né, só no exame de DNA. Então, de vez em quando, inclusive, eu recebo e-mails de pessoas, porque quando você faz um exame desse, eles dão para você uma rede social e qualquer pessoa do mundo que fizer com aquela empresa, ou com outra empresa, se você colocar no site, que tem sites que fazem, aí aponta. Então, por exemplo, parentesco consanguíneo dá milhares de anos. Então, alguns casos assim, alguns casos são mais próximos, outros mais distantes. Por exemplo, tinha um camarada do Paraná que há pouco tempo me escreveu que o bisavô dele era da minha região, né? E aí ele perguntou se daquele povoado, eu digo, não, o meu tataravô era daquele povoado, tá? Então provavelmente nosso parentesco vem daí, outros já é família conhecida, né? Mas, por exemplo, um caso bem interessante que teve comigo foi um judeu americano de origem polonesa, deu parentesco, gente, comigo. E aí o parentesco eu estimo 3.000 anos, dos tempos bíblicos, né? Que a gente teve algum ancestral comum, né? Porque o cara é o judeu askenazi. Eu tenho eu tenho DNA sefaradita, pouco, mas tenho. Aliás, DNA de brasileiro, o negócio que brasileiro faz DNA e aparece uma salada, aparece tudo que você imagina. Você fica olhando qual é o lugar que você não tem algum DNA. Isso mostra a mensagem do nosso povo. Então, eu tenho DNA indígena, eu tenho DNA que eu sou indígena, né? Tenho documento indígena, faz parte da tripa caramba, eu tenho DNA indígena, Europa, África. Sai alguma coisa asiática, mas o asiático que sai é por conta dos indígenas, né? E é impressionante. Você diz, é uma salada aqui. Aí eu lembro até que eu mostrei meu DNA para o professor Edmilson, né? Aí Edmilson sempre tem aquele humor dele e disse, olha, eu estou percebendo que seus ancestrais eram bem safadinhos. Eu digo, não, meu querido, é o processo de conformação do povo brasileiro. É assim. Mas voltando aqui, pessoal. Ah, só falta um tópico. O ponto, eu estava falando, o ponto 3 é bem curtinho, né? Só ficou faltando uma questão, que inclusive é sobre questões prévias. Ah, só para eu terminar o raciocínio, que eu não terminei, é, o Código Napoleônico, ele limitou esse parentesco para você ter direito à sucessão a quarto grau colateral, justamente para beneficiar o Estado, não pela questão do parentesco. Porque até pelo DNA hoje você prova que você tem um parente de milhares de anos, etc., em comum. Então, isso aí é simplesmente pela questão do interesse do Estado. Né? Nada mais, nada menos do que isso. Bem, pessoal, questões prévias são situações que surgem em tese após a qualificação, mas que devem ser resolvidas antes da solução do caso concreto. Uma questão prévia.
A validade de um documento emitido no exterior. Essa é uma das questões prévias mais importantes que existem. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês que parece óbvia, mas tem muito jurista que esquece, para a gente encerrar a aula de hoje, né? Gente, um documento emitido no exterior, para ser válido em outro país, ele primeiramente ele precisa ser válido no país de origem daquele documento, tá? Esse é o primeiro ponto. Se ele não for válido no país de origem daquele documento, se ele não for válido no país de origem daquele documento, ele não pode ser válido em outro. Isso parece óbvio, mas não é, tá? Por que parece óbvio, mas não é? Olha, há poucos anos atrás estava na moda fazer doutorado no exterior. Ainda tem muita gente fazendo doutorado no exterior, principalmente na Argentina. A Argentina tem boas universidades. Doutorado na Argentina tem duas universidades que são bem interessantes, né, na capital, que é a Universidade de Buenos Aires, a Universidade Católica Argentina. Também tem algumas no interior, em Rosário, né, é, Rio Negro, etc. Algumas bem interessantes, instituições muito boas, de qualidade. Mas, por outro lado, tinha uma instituição lá, acho que não era só uma, não, mas também não vou dizer. Primeiro que está gravando e não quer. Bem, e aí vocês são alunos desse período, sabem do que eu estou falando, né? Não vou dizer o nome da instituição, mas tinha uma instituição lá que estava oferecendo um doutorado de férias para brasileiros, certo? Aí essa instituição era o seguinte: você pagava nas férias, você pagava os créditos, muito bom, né? Ficava na Argentina comendo churrasco, tomando vinho, comendo os alfajor, doce de leite, é uma beleza. E você estudava. Porém, o diploma que eles emitiam de doutorado, gente, só era válido no Brasil. Imagine, uma universidade argentina que emite um diploma de doutorado só válido no Brasil. Só não pode, gente, porque isso é uma questão prévia. Um documento, para ser válido em outro país, ele tem que ser válido primeiro no país de origem. Uma universidade argentina não pode emitir um, um diploma de doutorado que é válido em outro país, entenderam? Só é válido, não é válido no país de origem. Porque a primeira, quando for reconhecer, entrar com processo de homologação, seja administrativa ou judicial, a primeira coisa que o juiz tem que verificar é se aquele documento é válido no país de origem. Porque você não pode vincular outra ordem jurídica, até por questão de soberania. A soberania hoje ela é relativa, ela não é mais absoluta, porém, dentro dessa perspectiva de limitações que a gente está falando, né? Um documento, uma questão prévia, primeiro você verificar se ele é válido no país de origem, porque se ele não for válido no país de origem, não pode validar. E teve muita gente no Brasil, inclusive professores de direito, que foram fazer esse doutorado de férias na Argentina, e eu alertei na época, eu digo, olha, fulano, você quer ir passear? Beleza. A Argentina é um país agradável. Aliás, está com alguns anos que eu não fui, mas eu fui umas 3 vezes para a Argentina. É muito bom, a comida é legal, a comida é muito boa. Para quem gosta de vinho, churrasco, doce, alfajor, doce de leite. Se algum de vocês já foi à Argentina, sabe do que eu estou dizendo, né? Mas eu disse, essa instituição aí que você está fazendo, tem outras que tem realmente que são boas, mas essa aí não, porque eles estão emitindo não vale. Então tá aí tem uma questão prévia, né? Entenderam qual é a questão prévia? Se você for reconhecer um documento emitido no exterior ou qualquer outra relação jurídica, primeiro tem que ser válido no país de origem para ser válido. Se não for válido no país de origem, e isso é uma questão óbvia, não pode ser validado no outro, não pode ser reconhecido no outro. Entenderam? O que é questão prévia? Então, essa é a questão prévia. Em relação a referências, a gente. Não, 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 não. As referências são as mesmas, né? O ponto 3 a gente terminou. Pessoal, deem uma olhadinha. Pronto, as referências são essas mesmas, né? Bibliografia básica, não tem outra que a gente indique agora. Em relação a o ponto 3,
Faça um exercício de fixação. Esse exercício de fixação vai seguir mais ou menos o mesmo modelo, só que na prova de vocês é subjetiva. Aí, semana que vem, eu vou corrigir, porque eu coloquei a legislação ali de vários países. Aí vocês tentem fazer, e aí eu vou explicar semana que vem. É uma daquelas situações que parece, por exemplo, com o ponto 2 de Direito Internacional Público, que a gente tem que explicar no caso concreto para que vocês consigam entender como é que vocês vão responder. E sim, gente, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa a mais? Estão me escutando, né? Que faz. Perfeito, Tiago. Ok, Tiago, obrigado. Então, acho que por hoje é só. A gente cumpriu o cronograma não, cumpriu o conteúdo. Né? Terminou o ponto 2, ainda deu 3, que eu pensei que talvez não desse tempo para a gente passar hoje. Então, fica o 4 para a semana que vem. Então é isso. Façam semana que vem. Eu dou uma explicada no 3, porque aí realmente é mais complexo, vocês têm que entender. Porque no ponto 3, na prova de vocês, eu vou colocar a legislação de um país e vocês vão dizer qual é a teoria de qualificação que aquele artigo aponta. Né? Se é lex fori, se é lex causae, enfim. E, claro, justifique, porque a prova de vocês, independente de como ela for aplicada, ela vai ser subjetiva, seja aplicada através do Moodle, seja aplicada presencialmente. Enfim, da forma que for, ela vai ser subjetiva e seguir mais ou menos os mesmos parâmetros. Tá certo? Então, acho que é isso, né? É só por hoje, é só. Bom dia para vocês. Até semana que vem, tá, gente? Por nada, Tiago. E me coloca à disposição de vocês. Qualquer coisa, mandem um e-mail. Quem quiser, tiver dúvida, entrar em contato comigo, é melhor por e-mail, porque o Moodle, a gente ainda está naquela fase de adaptação, né? O e-mail eu sempre estou olhando. Mas a gente acostuma. Ele, viu, Diana? A gente acostuma. Tem coisas, por exemplo, que eu já percebo que realmente ele é mais eficiente, né? Tem- Professor, Oi, pode perguntar. André, bom dia. Bom dia, André. Eu fiz a minha matrícula já bem atrasado, já no mês de agosto, já haviam iniciado as aulas. E Certo. a primeira atividade não ficou disponível para mim, porque eu atrasei. Há como disponibilizar essa atividade, Eu professor? acredito que não, André, mas aí você vai fazer o seguinte: você vai fazer o exercício complementar, entendeu? Acho Certo. que a instituição ela deve ter travado, porque tem aquele negócio, acho que até eles mandam vocês assinarem um termo dizendo que é, você fica eventual faltas e não sei o quê. Pronto, no meu caso, eu não vou colocar falta retroativa, você fazendo o exercício de fixação. Agora, o outro eu acho que eu já não tenho mais como disponibilizar, entendeu? Tudo bem, tudo Tá bem. certo? Mas faça que você não vai se prejudicar, não. Tá ok, sem problema, professor. Tá certo? Obrigado. Faça aquele. Vai até dia primeiro. O exercício do exercício complementar você vê, né? Fiz, o restante eu fiz, eu estou acompanhando. Só um é que não deu, né? Isso. Pronto. Isso. Tem outras pessoas também na situação por conta de questão de matrícula. Perfeito. Faça o exercício lá complementar que eu não vou colocar as faltas retroativas, não. Tá ok. Obrigado, professor. Nada. Tchau, tchau. Tá. Então é isso, gente. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Tem não, né? Então acho que a gente pode encerrar nosso encontro por aqui. Por hoje a gente já cumpriu o conteúdo, tá tranquilo. Né? Estamos em dia, graças a Deus. Então, gente, até a próxima, tá? Tchau, tchau.